Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Março ainda é mês de lembrar das lutas e conquistas das mulheres. E hoje, aqui no Mesa de Afrodite, a gente vai falar de um território muito simbólico dessa história, a cozinha. Durante muito tempo disseram que a cozinha era lugar de mulher, mas quando a cozinha vira profissão, prestígio e reconhecimento, os homens aparecem muito mais. Então hoje a gente quer conversar sobre isso. Trabalho, autonomia, desigualdade, mas também sobre a potência e sobre como a cozinha pode ser espaço de transformação social, inclusão e criação. Por isso eu vou receber duas mulheres que manjam muito, que é a Glaura Meurer e a Carol Brito. A Glaura é socióloga, cozinheira e militante feminista da soberania alimentar. Ao longo da sua trajetória, ela transitou entre a sala de aula, a pesquisa social e a cozinha. Já foi professora, empreendedora de gastronomia com o projeto Marmita do Bem e hoje atua como educadora social em Porto Alegre, formando jovens e crianças em alimentação saudável. Glaura também colabora com cozinhas solidárias da cidade e integra o Fórum Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. A Carol Brito é professora de gastronomia internacional e panificação e é atualmente chefe de cozinha no restaurante Buenas. É apaixonada pelas cozinhas oriental e havaiana. Carol também já participou de projetos sociais usando a cozinha como ferramenta de inclusão para adolescentes com síndrome de Down. Ela acredita na cozinha como forma de expressão, criatividade e transformação. Bem-vindas ao Mesa de Afrodite. Estou muito feliz de ter vocês aqui, uma alegria. E bora botar esse papo aí então na mesa. Vamos falar então sobre cozinha, lugar de mulher. A cozinha sempre foi associada às mulheres dentro de casa. Mas quando vira profissão, chefia e reconhecimento, os homens acabam aparecendo muito mais. Como vocês enxergam essa contradição? Então, eu iniciei na gastronomia não tem muito tempo. Eu tô mais ou menos uns 5, 6 anos, mas cozinho desde criança com a minha avó, com a minha mãe. E era bem difícil, porque até na cozinha de casa a gente tem o machismo muito presente, que cozinha de casa é a cozinha da mãe, é a cozinha da avó, é a cozinha da tia, mas nunca do pai. Mas se for uma cozinha de restaurante, é do dono, é do chefe, de quem tiver lá a figura masculina, Então é complicado a gente lidar com tudo isso porque a gente tá sempre no segundo plano, Eu acho que foi uma ótima provocação, Simone, porque de fato a gente sempre tem que refletir um pouco e pensar que cozinhar é um ato político. Assim como comer deveria ser se todos tivessem escolhas e opções. Cozinhar é um ato político e a gente precisa encarar muito dessa forma, ainda mais atualmente, porque de fato, enquanto as mulheres estavam cozinhando em casa, isso era uma tarefa invisibilizada, uma tarefa sem valor. Quando as mulheres, que são a maioria nas cozinhas, como auxiliares de cozinha, enquanto elas estavam como maioria na cozinha, era uma profissão invisibilizada. Quando os homens entraram no mercado como chefes de cozinha, houve uma valorização e uma maior visibilidade desse trabalho. Ou seja, o mercado se apropriou a partir da ação dos homens dentro da cozinha e criou um espaço para o chefe de cozinha, porque o homem é o chefe de cozinha, a mulher é a cozinheira. Inclusive, as mulheres de sucesso na cozinha, as mulheres premiadas, elas são historicamente de uma história bem recente, se a gente parar para pensar. Agora é um movimento muito bonito que as redes sociais estão fazendo e que a mídia está fazendo, de mostrar quem são as mulheres que estão à frente dos grandes restaurantes. É um prazer estar aqui com a Carol e saber que ela chefia um restaurante incrível, super reconhecido. E eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer esse reconhecimento, essa visibilidade para as mulheres e transformar aquilo que a gente sempre fez, não mais num trabalho invisibilizado e desvalorizado e numa obrigação, como cozinhar sendo uma obrigação da mulher, mas com o reconhecimento do talento que isso envolve, porque é um talento. Era um talento das nossas avós, das nossas mães. Era isso que eu ia falar, A gente tem receita de vó, receita de mãe, cozinha de vó, cozinha de mãe. Só por aí a gente já tem uma ideia do que acontece
a partir de homens entrando na cozinha e tendo esse título, usando receitas da mãe, da avó e por aí vai. Eu tive um episódio há pouco tempo agora na cozinha que um chefe falou assim, eu não conheço o trabalho dela como cozinheira, só como doceira. Como se ser doceira, se ser confeiteira fosse um demérito, sabe? Mas que como cozinheira eu era invalidada, sabe? Sendo que a minha carreira foi perpetuada como cozinheira. Há pouco tempo que eu comecei a fazer doces, fazer tudo mais de confeitaria, mas iniciei na carreira de cozinha salgada, né? Cozinha internacional e tudo mais. Vocês acham que as mulheres ainda precisam provar mais competência dentro da cozinha profissional? Ou não é esse o caso? Competentes, as mulheres são, acredito eu. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Olha, hoje em dia eu acho que os homens estão levando o crédito em cima do que a gente faz, né? Vamos ser bem sinceros, porque a maior parte das cozinhas hoje, as auxiliares são todas cozinheiras femininas. E os homens, chefes, e a gente faz e eles levam o mérito. Então, acredito que, assim, a gente precisa de espaço, realmente. Que isso é interessante, né? Pra quem não conhece muito o mundo da cozinha, tem o chefe e o subchefe. Normalmente, subchefe sendo homem ou mulher, nesse caso, Carol trazendo, né? Que traz, os homens assinam, mas por trás tem mulheres. Muitos lugares, o subchefe é muito mais importante dentro de uma cozinha do que o chefe, porque o chefe é isso, ele quer o glamour, mas ele não quer o chefe trabalho. Hoje é a cara do restaurante e a brigada que é a mão na massa, né? E tem uma coisa que a gente tem, assim, no imaginário que existe nas cozinhas profissionais essas estruturas bem colocadas, né, do chefe, do subchefe. Mas na realidade, não existe. Na realidade, é todo mundo auxiliar de cozinha. E na maioria dos lugares, não existe a figura de um chefe de cozinha. Existe um chefe de cozinha que elaborou o cardápio. E quem executa são os auxiliares. Ou seja, a brigada, ela se resume aos auxiliares de cozinha, que carregam tudo nas costas, que levam o restaurante. E, inclusive, isso é um assunto muito interessante, porque essa semana a gente se reuniu. Eu já fui gestora de pessoas e de alguns restaurantes e redes. Conheço vários profissionais da área, competentíssimos, maravilhosos, mulheres, homens. E a gente observa que nós não temos um sindicato, né? Nós pertencemos ao sindicato da hotelaria, que não nos representa em nada, absolutamente nada. Então hoje a gente tem um apagão de mão de obra dentro da gastronomia enorme. Trabalhar dentro das cozinhas é um bico passageiro. Ninguém quer permanecer porque é um trabalho muito sacrificado. É um mal remunerado, mal reconhecido. Insalubre, puxado, pesado. Muitos restaurantes, muitas redes não têm a figura do auxiliar de limpeza. Quem faz esse trabalho é o auxiliar de cozinha. Ou seja, acumula funções pesadas. Quem cuida do estoque é o auxiliar de cozinha. Ou seja, isso acontece muito porque a gente não tem uma representação política que lute pelos nossos direitos. Considerando que a gente tem uma maioria de mulheres nos cargos de auxiliar de cozinha, a gente acha que pensar numa representação política é pensar numa representação política que vai ser das mulheres. Ano passado, a gente teve também campanha, né? Eu me reuni com um grupo de cozinheiros, todos mais jovens, assim, que eles reclamavam exatamente sobre isso. Sobre não ter alguém que representasse, não ter alguém que lutasse, como fazer um sindicato. Eles começaram a se reunir, mas aí como é tudo muito burocrático, muito difícil, já tem toda essa demanda, né, de quem está dentro da cozinha, mas falaram exatamente isso. A gente faz bico porque ganha muito mais, tem muito mais possibilidade do que ficar como chefe, né? Eu, por exemplo, eu tive meu bistrô e eu digo assim, eu gosto de cozinhar de vez em quando, em eventos, eu gosto de cozinhar muito para amigos, mas é muito desgaste, muito peso. E a comida, a gente sabe que a gente coloca energia. Então tem tudo isso. Se o lugar não é legal pra gente trabalhar, se a equipe não é legal, tudo isso vai influenciar pro cliente final também, pra quem tá comendo a nossa comida, né? Acho que a gente pode falar um pouco também sobre desigualdade e reconhecimento. Carol, essa vai pra ti agora.
Dentro das cozinhas profissionais, tu percebe diferenças de oportunidades ou reconhecimento entre homens e mulheres? Sim, com certeza. Hoje na cozinha que eu trabalho, no restaurante que eu trabalho, a gente é comandado só por mulheres, né? É um restaurante de mulheres na chefia, mulheres na cozinha, mulheres auxiliares, mulheres no atendimento. Então, assim, a gente não tem esse problema hoje. Mas já trabalhei em outros lugares que o reconhecimento vinha sempre pro lado masculino, né? Independente de quanto você trabalhasse, de quanto você fizesse, de quanto você produzisse, o homem estava sempre no poder no primeiro lugar. E levando em consideração também que os donos, os chefes de cozinha, todos eram machistas e homens. É difícil essa situação, até porque as mulheres têm uma dupla, tripla, quádrupla jornada, né? Que não é só no trabalho, vem a cozinha de casa, vem a maternidade, vem tudo isso que influencia também em contratações, em tempo de trabalho que a gente não consegue se dedicar totalmente, vamos dizer assim. São N questões que fazem a gente ter problemas em relação à gestão de contratações e tudo mais. Porque hoje em dia, se você for ver num restaurante, eles vão preferir contratar um pai de família, porque não tem toda a demanda que a mãe tem, e as mulheres vão ficar mais uma vez em segundo plano. Então, tu concorda que ainda existe a ideia de que chefe de verdade é homem? Concordo, discordando. Sim. Concordo, mas acredito que daqui a um tempo vai ser diferente. Que as mulheres estão se dedicando para mudar esse jogo, vamos dizer assim. Laura, por que será que cozinhar em casa é visto como obrigação feminina, mas quando vira alta gastronomia, prêmio e estrelato, quem aparece mais são os homens? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal, né? Que tem o machismo como um recurso, né? O machismo como uma forma de proceder que oprime as mulheres, que desvaloriza, e o que acontece é que dessa forma eles naturalizam as tarefas das mulheres como obrigações. Então, aquilo que é obrigação não tem valor, porque é tua obrigação. Tu não faz mais nada que tu quer biscoito? Tu quer o quê? Isso é teu trabalho, isso é tua tarefa, isso é tua obrigação. Então, tu não tem que receber, ser valorizada mais por isso, porque tu tem que fazer. Ou seja, tu tira todo o talento, tu tira todo o valor que esse trabalho realmente tem. Só que aí quando tu bota essa mesma tarefa no mercado de trabalho, e quando é um homem que executa, qualquer coisa que o homem faça tem mais valor do que o que uma mulher faz. Por exemplo, quando um homem cozinha final de semana em casa, ou quando ele cozinha em casa, nossa senhora, ele é um homem incrível. Ele é um pai maravilhoso, ele é um marido maravilhoso. Quando a mulher cozinha, ela é uma mulher normal, ela é uma mulher. Daí ela tá no seu papel. Agora, quando o homem cozinha, quando ele faz alguma coisa, pode ser uma coisa ridícula. Nossa, ele tem que ganhar biscoito e todo mundo acha maravilhoso. Porque a gente vive nessa sociedade que é extremamente machista. Mas aí é só a gente deixar de fazer que aí o bicho pega. Ah, que olha só, desleixada, que não faz o que tem que fazer, nananã. É complicado. Ainda é usado para nos desvalorizar e nos punir, né? Novamente. A cozinha como transformação social. Agora nós vamos falar sobre isso. Laura, tu atua muito com cozinhas solidárias e formação. O que acontece quando a cozinha vira ferramenta de autonomia e geração de renda para mulheres? Então, é um momento diferente. Eu acho que a gente sabe que hoje as cozinhas solidárias tiraram o Brasil do mapa da fome, né? E a gente sabe que as cozinhas solidárias têm 95% de mulheres, né, trabalhando. Isso é um dado que foi feito por uma pesquisa do governo federal. Sabemos, então, que ali é um espaço de muita potência para as mulheres. Só que não é só um espaço onde se cozinha comida, né? Ali tu cozinha afeto, ali tu cozinha ideias, ali tu tem uma rede de acolhimento, uma rede de apoio. E o mais curioso que a gente observa, que como eu circulo por várias cozinhas, e é muito curioso, e a gente tá... Às vezes a gente até fica incomodada com isso. A maioria das pessoas que comem nas cozinhas solidárias, sejam as que atendem população de rua ou as que atendem a própria comunidade, quem come são homens. E aposto que ainda sai falando mal da comida das mulheres. Eles não agradecem. Quando as mulheres vão buscar refeição, elas agradecem.
Os homens não agradecem. É visto como uma obrigação deles estarem fazendo aquilo ali, né? E As mulheres estão ali pra servir e os homens pra ser servidos. E isso eu acho que revela para nós uma certa inutilidade, né? Eu diria uma disfuncionalidade, né, do homem. O homem é disfuncional. O homem não é um ser funcional, porque ele não faz sua própria comida. Ele vai comer numa cozinha solidária, porque ele não se dá o trabalho. E também, sei lá, não é um trabalho para ele, né? Se tem gente cozinhando, muitas vezes a gente fica incomodada. Quando a gente olha uma fila de 300, 400 pessoas que vão comer, 80% são homens. E 90% das mulheres que estão cozinhando. As cozinhas, às vezes, tem cozinha de 100%, a maioria. A maioria, Então, é isso que eu ia falar. A gente se parou observando isso, de certa forma, causa uma certa indignação na gente. Do tipo assim, tá, quer dizer que a gente saiu de um trabalho invisibilizado em casa, onde a gente servia a nossa família e aos maridos, aos homens. A gente vai para uma cozinha solidária e continua fazendo esse tipo de trabalho, e são eles que vão lá usufruir, sendo que a gente sabe que existem muitas mulheres chefes de família que, na verdade, às vezes não tem tempo, tem a segunda, terceira jornada de trabalho quando chegam em casa, mas elas fazem as comidas, elas fazem os cuidados. Então a gente tem trazido também isso assim ao debate, tentado pensar um pouquinho se é possível contornar isso. Por que não? Em 2019, eu iniciei como voluntária na Misturaí, no Instituto Misturaí, que fica aqui em Porto Alegre, na Vila Planetário. E eu entrei em função, eu tinha vendido o bistrô e eu entrei em função de ensinar, tanto para as mulheres da comunidade, além de ajudar como voluntária cozinhando. Eu tive pouquíssimos voluntários homens na minha cozinha na época. Na minha não, na nossa cozinha na época. Hoje, continua sendo... Ainda bem que lá, a tia Laura, que é hoje tem uma cozinheira. Às vezes tem alguma ajuda quando é mais volume, mas as quentinhas diárias, ela dá conta. E ela diz os meus guris, porque lá a gente tá tendo a sorte de ter 99%, talvez, sério mesmo. Que maravilha. É mais de 90% de homens, mas todos reconhecendo o trabalho e o carinho dela com a comida. Porque é isso, as cozinhas solidárias, elas revolucionaram a coisa de comer lixo e sobra. A pandemia vem com um monte de gente cozinhando comida para si e para os outros, porque a gente teve na Misturaí, a gente tinha cozinheiros em casa na pandemia, que a gente fazia toda a logística de buscar e de distribuir em comunidades e pro pessoal. Tu cozinhava, né? Eu cozinhava. Pro pessoal, entendeu? Então, assim, ali eu acho que também mudou muito isso, né? Das pessoas poderem ganhar uma comida que realmente era feita para elas e não uma sobra, qualquer coisa. Mas, sim, eu vejo de acompanhar as cozinhas, esse número massivo de mulheres fazendo, de homens comendo e do não reconhecimento como em qualquer outro restaurante. Carol, tu já trabalhou com jovens com síndrome de Down. O que a cozinha pode despertar neles em termos de autonomia e autoestima? Então, eu fiz alguns projetos com o Downs do Bem, que todo ano eles fazem um projeto diferente, né? O ano passado foi Downs na gastronomia. E nesse projeto eu pude ver que eles, assim, eles são mais um grupo invisibilizado, né? Que são tratados como disfuncionais, coitados, e são tratados, assim, com inferioridade, vamos dizer assim. E não é o que acontece. A maior parte deles se dedicou, assim, teve gente que falou que ia vir trabalhar comigo na cozinha e tudo mais. A gente fez um projeto de cookie. Cookie é um trabalho difícil de modelar, que gruda na mão. E, cara, foi super gratificante, porque, assim, tu vê que eles estão ali pra fazer e se divertir e se permitir. Coisa que não é em todo lugar que a gente vê isso, né? Ainda mais em adolescentes, que nem foi esse projeto. Eles tiveram super autonomia de fazer do jeito que eles quisessem, da forma que eles quisessem moldar. Os pais estavam ali também, mas alguns foram sozinhos. Tinha alguns jovens que já trabalhavam. Tinha uns que... Teve um que é bem especial pra mim, que até hoje eu tenho contato com ele, que é o Samuel, que ele veio... Ai, olha, eu adorei, meu sonho era ser chefe de cozinha, quando que eu posso fazer um curso com você? E assim, é muito gratificante tu ver que o trabalho tá sendo visto
por outras pessoas também, sabe? É muito legal. Gurias, eu sei que vocês acreditam que a cozinha pode ser também um espaço de inclusão social e de construção de cidadania. Mas eu quero saber como vocês enxergam que tem que ser esse caminho para ele ter sucesso e êxito. Tem uma questão que eu, até pouco tempo, era educadora social de gastronomia na periferia, no extremo sul. E durante as aulas, eu trabalhava um pouco sobre, além, né, das coisas, da parte técnica, essa parte, que é super interessante, os jovens amam e é incrível. Eu conversava muito com eles sobre uma mudança, né, na forma como a gente pensa a comida, né? A gente sabe que a comida não é só para matar fome, mas é que a gente perdeu essa referência da comida ser uma coisa que garante a nossa vida. Se a gente não come, a gente morre. Então a comida, ela tem muito significado, ela é um elemento cultural, sim, mas a gente se distanciou muito da real função dela. E isso aconteceu quando a comida virou mercadoria, né? Ela perdeu seu valor originário, inclusive se afastou, né, da ideia de que ela é um direito humano, né? Então o capitalismo, ele engole tanto e tudo e todos que a gente perde um pouco essa dimensão fundamental, né, da comida e do fazer, e do quão importante é cozinhar e do quão incrível é cozinhar, porque quem cozinha garante a vida do outro, né, a sua própria e a vida do outro. E aí tem uma coisa que tu falou, Simone, que eu acho super importante, que é a comida de verdade, que é servir uma comida digna, né? A gente tem hoje o consumo de ultraprocessados. O Rio Grande do Sul é o maior consumidor de ultraprocessados do Brasil, gente. É uma loucura. O NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisa da USP, revelou na última pesquisa deles que a gente tem no Brasil o maior consumo de ultraprocessados. E o maior consumo de ultraprocessados, ele está entre jovens da periferia, crianças e jovens. A gente tem que tomar muito cuidado para falar sobre isso. A gente não pode culpabilizar a mulher, né? Porque acontece. Eu acho que a gente tem que entender que isso é uma questão do mercado e não uma responsabilidade da mulher. Porque a gente já ouvi várias vezes, viu? É isso que deu. A mulher saiu para trabalhar, não cuida mais da alimentação dos filhos, fica dando porcaria para as crianças comerem. Ele comeu o que tinha, né? Isso. E se tinha foi porque alguém comprou, né? Mas na real é a indústria, né? O valor que chega, que é muito baixo. Tem fast food que daí tu começa a ver por R$20, tá entregando 4 coisas. Bebida, comida, acompanhamento, mas não sei o quê. Pô. Tu vai no mercado, tu compra um miojo a R$4. R$2. R$2, dependendo da região, enfim. Não tem como competir com isso. E de fato... A salsicha, me irrita a salsicha. Eu também. E de fato, se a gente for parar pra pensar como não há uma divisão desse cuidado dentro de casa, tu tira a carga da mulher. Porque tu não vai chegar em casa e precisar... Primeiro que tu tem que ir na feira, tu tem que ir no mercado, tu tem que preparar, tu tem que armazenar, tu tem que lavar a louça. É um trabalho gigante para a mulher ser responsável sozinha. Então também a gente tem que entender que o aumento do consumo é uma questão de custo, porque é mais barato, é muito mais prático e nos vence, né? Nos vence no cansaço. A oferta, a propaganda é uma coisa escandalosa, né? Principalmente direcionada às crianças. Esses dias eu estava no mercado, gente, tem um mini energético, que não é energético, mas está escrito Bali, enfim, que é uma marca conhecida de energético. Com o tema do Sonic. Com o tema do Sonic, galera. Ai, olha, meu filho perturbou pra comprar aquilo ali. Eu não comprei, né, gente? Lógico, mas é uma coisa que, assim, em grande maioria tá explícito ali que eles vão minando a mente das crianças pra aquilo ali. É ultraprocessado, é energético, é biscoito, enfim. Esse, eu me dei o trabalho. Gente, eu comprei, tá? O energético do Sonic. Aí eu fui ler, não tem taurina, não tem guaraná. Ele é uma fantinha. Mas é um horror, porque é açúcar e corante, né? E ele fica, gurias. Tu deve ter visto bem embaixo na prateleira. Não, e acaba normalizando o uso daquilo ali, né? Porque se a criança consome na infância com o nome energético, quando ela crescer, ela vai estar habituada, a mente dela, a consumir aquele tipo de produto, né? Então, assim, do baile infantil, vai para um Red Bull, vai para um baile adulto, vai para... Perfeito, enfim. É exatamente, eu acho que a ideia deles é essa, inclusive, é uma ideia perversa. A condicionar as pessoas e o público que eles estão nichando ali. Se alguém tá ouvindo esse episódio, vai ouvindo todos os outros que passaram, que vai ter sobre ultraprocessados, sobre cozinhas solidárias.
vai ter um monte de coisa. Tem que aprender a ler o rótulo. Tem que aprender a ler, porque tu vai pegar um molho de tomate que começa com água, depois vem açúcar, depois vem o tomate, quer dizer que o terceiro ingrediente é o tomate. No qual ele deveria ser o principal. Primeiro. Então tem que se ligar nisso. As pessoas não sabem, enfim, tem que se ligar nisso. Porque a gente é envenenado, a gente está sendo envenenado por agrotóxicos. Bom, aí vai ouvindo tudo que já passou por aqui, que vocês vão ver. E aí eu acho que vamos retomar essa questão que eu acho que é bem importante do valor das cozinhas solidárias. As cozinhas solidárias, em sua maioria hoje, elas são alimentadas pela Conab, pelo sistema de aquisição de alimentos. Tem um programa de aquisição de alimentos. Esses alimentos que a Conab distribui para as cozinhas que são cadastradas no MDS, eles vêm da agricultura familiar. E, em sua maioria, são orgânicos. Então, a gente consegue, a partir desse programa, a partir do crescimento, da expansão das cozinhas solidárias, alimentar uma ampla rede, né, de produção de alimentos saudáveis, de alimentos sem agrotóxico, que estava simplesmente abandonada, né? Então a gente conseguiu mobilizar a partir das cozinhas solidárias, que aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, se multiplicaram durante o período da enchente que nós vivemos, né? Que houve uma necessidade muito grande de oferecer refeições para a população. A gente observa que é muito importante a gente ter política pública ligada valorização da alimentação saudável e do combate de ultraprocessado, porque é uma pontinha pequenininha, mas é um grande feito. E hoje em dia, a grande maioria acha que as cozinhas solidárias também são feitas de resto, né? O resto do alimento que não deu para um restaurante, o resto do alimento que não deu para o Ceasa. E é totalmente diferente, né? Até porque na cozinha, nada é resto. Tudo é aproveitável, tudo é comida, ainda mais comida de verdade. Vegetais, folhas, tudo que tem na cozinha é aproveitado de alguma forma. Isso aí, casca, talo, tudo, né, Regina Celli? Vamos lá. Olha só, gente. Cozinha como expressão e identidade. Carol, tu é apaixonada pelas cozinhas oriental e havaiana. O que essas influências dizem sobre a tua forma de cozinhar? Então, eu trabalhei por muito tempo em cozinha oriental e havaiana, mas eu trago ela para a cultura gastronômica brasileira, né? Eu sempre tento implementar o internacional no nacional, vamos dizer assim. Inclusive, agora eu vou participar de um reality que a minha proposta na cozinha é trazer a cozinha ancestral. Mas um ancestral internacional, vamos dizer assim. Que eu quero trazer pratos internacionais, mas com ingredientes de verdade. Com ingredientes que hoje em dia estão banalizados e não estão tendo mais tanta visibilidade devido à gourmetização da cozinha. E aí, tá sendo essa a minha proposta, sabe? Inclusive no restaurante também a gente trabalha com uma cozinha assim, vamos criar com o que temos. Então, assim, essa é a proposta mais legal, de tu ver o cliente apreciando um prato que... hoje eu tenho frango. A gente vai fazer todas as opções de frango que a gente conseguir. Hoje eu tenho quiabo. A gente vai aproveitar a casca do quiabo, o talo do quiabo, a semente do quiabo e criar um prato com aquilo ali. É uma cozinha inteligente, né? É uma cozinha inteligente. E além do fato da nossa cozinha ser aberta ao público, né? E aí eles enxergam tudo que a gente tá produzindo, tá fazendo. Acho que é isso. Glória, pra ti comida também é política. O que um prato pode dizer sobre uma sociedade? Na verdade, a comida, né? O cozinhar, tanto quanto comer, são atos políticos. Não tem como a gente escapar disso. Desde a escolha do teu alimento, quando tu vai no mercado e tu vai fazer a escolha para compra de um produto orgânico ou não, tu vai fazer... Em vez de ir no mercado, vai pra feira. Em vez de ir no mercado, vai na feira. Valoriza, né, o produtor local, valoriza os produtos regionais, valoriza os produtos da safra, né, os produtos que estão, né... Até porque os produtos de sazonalidade são os que têm mais nutrientes, vamos dizer, os que estão com preços mais acessíveis, ajudam o negócio local, né? A agricultura familiar. Eu ia dizer que eram os produtos que estavam dando mais naquela época, mas não fica bem, né, gente? Não é bom os produtos dando naquela época. Mas eu acho que é isso, né? Desde a nossa escolha, até a escolha do que nós vamos cozinhar. E eu acho que esse trabalho de trazer
a valorização, a ancestralidade, né, de fazer esse trabalho é tão importante, é tão bacana, porque essa gourmetização eu acho que empobreceu demais a gastronomia brasileira. Desvalorizou a nossa comida em muitos aspectos. A comida francesa, a comida não sei, como se a comida brasileira não fosse uma comida impressionante, uma comida maravilhosa. Que todo mundo, quando vem para o Brasil, se apaixona pela nossa comida. E é a comida mais rica em ingredientes que a gente tem hoje em dia, né? Exatamente. Porque, vamos dizer sobre cozinha francesa. Basicamente, manteiga. Manteiga e manteiga. Quando eu dava aula, eu ensinava cozinha francesa assim, tem 3 ingredientes. Manteiga, manteiga e manteiga. Aí vai pro Japão. O Japão é só arroz e peixe. Não só isso, né? Mas soja. A maior parte dos pratos são assim. E aí tem o dom de gourmetizar a comida japonesa num sushi de Nutella com morango. Os japoneses estão se revirando lá no Japão quando vê uma Nutella com morango. Essa polêmica é boa. Nossa, não, vamos fazer vai ter um episódio só sobre gourmetização da comida, entendeu? Já vou anotar aqui essa pauta. Mas eu acho isso uma coisa tão brasileira. Eu acho que o brasileiro transforma a comida de outras culturas, de outros países, às vezes uma comida muito mais gostosa, gente. Gente, eu cheguei do Rio essa semana e o Uber me contou que ele comeu um X de Nutella maravilhoso, que era empanado. Era uma Nutella empanada. Imagina a com não sei bomba. Tu imagina isso, entende? Aí, isso que a Carol tá falando, Carol é carioca, né? Eu fui esses tempos num rolê no Morro do Salgueiro, onde a feijoada é feita da noite, toda madrugada, porque ela é feita no fogão a lenha. Uma feijoada incrível, que assim, ó, eu não troco por muita comida gourmetizada, sabe? Com aquela bananinha, com aquela farofa. Tipo, gente, lá a tia Betinha, que era uma das mulheres que fez, ela falando sobre exatamente isso, né? Sobre ancestralidade e que quando não é passado adiante, vai se perdendo. Vai se perdendo. Eu acredito que, assim, gastronomia devia ser ensinado nas escolas, né? Já começa por aí. Pra criança começar já tendo contato com o alimento desde do in natura até o produto final que ele se transforma, né? Até porque hoje em dia a gente tá com muitas crianças com seletividade alimentar e tudo mais, e isso trabalha em todos os aspectos ali, né? Desde o fato, do tato e tudo mais, pra criança normalizar aquele alimento. Eu digo pelo meu filho mesmo. Meu filho tem seletividade com carne. Ele não come carne de forma nenhuma. Mas aí coloca ele pra comer um McDonald's. Ele vai comer. Mas é uma coisa que, assim, eu tento fazer em casa. Não tanto porque o tempo é restrito também. Mas sempre que eu posso, ele tá ali junto comigo na cozinha. E é uma coisa que me foi passado desde criança, sabe? Eu cozinhava com a minha avó, eu aprendi a confeitar bolo com a minha avó, eu aprendi a fazer salgadinho com a minha avó. Minha mãe cozinhava super mal, né? Mas depois de mais adulta ali, a gente foi cozinhando junto também. Hoje em dia ela é maravilhosa. Mas é aquilo, se a cozinha fosse herdada de mãe pra filho, de vó pra neto, a gente teria uma naturalização maior da gastronomia nas famílias. Mas aí eu vou te dizer uma coisa. A minha avó que cozinhava faleceu antes de eu nascer. A minha mãe não cozinha nada. Não gosta, não quer, nunca quis e agora muito menos. E eu acho que daí vem da paixão da gente também e do talento, que eu achava que eu não tinha talento nenhum. E eu me descobri no talento da cozinha. Fui autodidata, tive um bistrô durante anos aqui em Porto Alegre. Até hoje faço, né, alguma coisa como chefe. Fiz entre aspas, gente, porque eu me considero cozinheira. Mas, tipo, então acho que vem disso também, dessa paixão que a gente tem. Porque nem sempre a gente vai ter esses modelos em casa. Mas, né, se a gente gosta, vamos atrás, porque a gente consegue, a gente aprende. E a cozinha é magia, né? É mágica. Misturar e dar errado, e tu arrumar e dar certo, enfim, e tu viajar. E é aquilo, porque tu né? consegue, dentro da cozinha, viajar pra muitos lugares. E é aquilo, a cozinha, a gastronomia surge às vezes de um erro, né? Você erra pra acertar. E às vezes aquele erro teu tá tão bom que vira um novo prato. Minha avó, gente, era uma grande confeiteira. Ela tinha uma padaria e uma confeitaria. Minha mãe não faz nada de confeitaria, mas é uma excelente cozinheira. Eu não trabalho com confeitaria em hipótese nenhuma. Eu tenho pânico total da confeitaria.
Eu acho que a confeitaria é de uma técnica, Também acho uma precisão. de uma precisão. Eu acho que exige uma paciência que não é minha característica. Mas tem um ditado na cozinha que fala que todo confeiteiro cozinha, mas nem todo cozinheiro confeita, Com né? certeza, com Concordo certeza. totalmente. Bom, se vocês tivessem que definir a cozinha de vocês em 3 palavras, quais seriam? Quero só 3 palavras. Claro, vamos lá. Pra mim, a minha cozinha representa ancestralidade, cuidado e afeto. Porque se a gente não cozinha com afeto, não cozinha com amor, com vontade, a gente não tá servindo ao próximo como deveria servir. Então, pra mim, e a ancestralidade eu digo na forma de elementos da cozinha, sabe? Que foram se perdendo com o tempo, com os ultraprocessados, com os fast foods da vida. É isso. Gente, minha cozinha, poxa, em 3 palavras, Simone. Aí tu Essa me ela pegou pega. a Eu gente, te olho, né? eu já sei. Aí tu me Uma pega. pelo menos. Eu tenho sempre uma ideia de que eu acho que quando eu penso em cozinha e quando eu cozinho, eu penso em saúde, porque eu acredito muito que a gente não precisa de remédio quando a gente tem a cozinha, quando a gente tem todas as ervas que a gente tem, todos os alimentos que a gente tem. Temperos, enfim. Então, a cozinha sempre me remete à saúde. A cozinha me remete à diversão. Quando eu não tô trabalhando. E quando eu tô trabalhando, eu também A gente dá um jeito de se divertir. Eu consigo me divertir. E cozinha, pra mim, é uma questão social, porque ela envolve alimentar uma pessoa, garantir a vida dela. Então, eu diria que é saúde, vida e diversão. Quando não é só trabalho. Tudo E bem. se tu me deixa adicionar, eu digo dignidade também, né? Porque hoje em dia tá complicada a situação das pessoas terem acesso à alimentação. Então, dignidade é o principal. Eu queria comentar essa questão, inclusive, da diversão e essa coisa do nosso trabalho na cozinha e de como as cozinhas se forjaram, né, durante muito tempo com os grandes chefes. Agora a gente teve um chefe que está sendo acusado, e ele não é o único, de abusos, de violências. E eu acho que quando as mulheres estão na cozinha e quando as mulheres estão na chefia, nunca ouvi uma história parecida. É um ambiente mais fluido, né? Mais de cuidado. É um ambiente saudável, é um ambiente mais acolhedor, é um ambiente mais humanizado. Sem tanto grito, que isso é outra coisa, outra pauta que eu vou ter que fazer qualquer hora. Eu Realmente. passei um episódio na cozinha há uns anos atrás que um chefe de um restaurante bem avaliado, vamos dizer assim, tacou uma panela em mim porque eu errei um prato. Eu peguei e taquei de volta nele. Porque eu falei, eu sou Isso aí. lixo pra tu ficar Isso aí. crescendo pra cima de mim? Peguei, taquei e fui embora. É isso. Nem todo chefe homem, mas sempre um homem Sempre um chefe, um homem. chefe homem. É isso aí. Bom, vamos começar o encerramento desse encontro lindo, potente, que daqui a pouco vai ter que ser repetido nessa mesa. E vamos falar sobre o futuro das mulheres na gastronomia. Existe uma frase muito comum: mulher nasceu sabendo cozinhar. O que essa frase provoca em vocês? Indignação. Se vocês pudessem montar uma mesa simbólica com 3 mulheres que transformaram a cozinha ou a alimentação para vocês, quem estaria nessa mesa? Paola Carosella, chefe Irina. Ela também participou do Adoro Masterchef. ela também, Adoro, nossa. adoro. E a Paola também. Vamos ver mais uma. A Helena, né? A Helena é maravilhosa em tudo que faz também. Não dá pra deixá-la de fora. Mas a Paola em primeiro lugar. Eu vou dizer que a gente tá aqui parelho. A Paola, eu acho que é uma figura fundamental, não só pelo talento dela para cozinhar, mas eu acho que ela é uma militante, né, da cozinha. Eu acho que ela tem um papel político importante cada vez mais. A Helena Riso, eu acho que ela foi a que desbravou, né? Foi a maior desbravadora que a gente teve. Ela foi a primeira chefe premiada. Então, acho que ela abriu muitos caminhos. Ela lutou muito, não deve ter sido fácil, né? Mas ela foi reconhecida. Eu tenho certeza que o talento dela é muito maior do que a gente imagina, porque para ela ter chegado onde ela chegou, ela tem que ter sido 10 vezes melhor do que qualquer outro chefe, homem, que a gente conheça. Fazendo um adendo nesse tópico que ela levou de premiação, é outra coisa que acontece também muito nas cozinhas profissionais, né? Que quantos chefes homens são apresentados por prêmios e as mulheres, raramente a gente sabe o nome delas, né?
São mais uma invisibilidade que tem na cozinha, são as premiações. Exatamente. Falta uma. Vamos. Ai, agora eu tô tentando me lembrar. A Janaína Torres, que é a dona da Dona Onça e que era da Casa do Porco. Que ela estava usando o nome anterior, mas hoje chama Janaína Torres. Eu acho que ela é talentosíssima em todos os sentidos. Também passou por uma questão bem delicada, né, ultimamente. E é incrível. Eu vou dizer pra vocês que ano passado, depois da enchente, eu ainda estava na comunicação da FAI, teve um jantar com 12 chefes mulheres brasileiras. Paola não é brasileira, mas é, né? E assim, tava a Helena, foi no Mani, a gente foi pra lá. Foi assim, uma experiência incrível de ter essas 12 mulheres que pra mim era um sonho conhecer. E a Paola levou minha sobremesa, por exemplo, por isso que eu fiquei feliz quando tu falou. Mas enfim, e era isso, né? Eram 12 mulheres se sensibilizando pra juntar grana para ajudar os agricultores que fornecem também para elas. Mesmo lá em São Paulo, a gente tem coisas que vão daqui para lá. É isso, eram 12 mulheres fazendo isso para arrecadar dinheiro pra galera daqui, né? Eu devia ter citado a Regina Celli. Regina Celli. Bom, eu trabalhei agora 1 mês com a Regina lá. Regina também, para mim, é uma das... Poxa, Regina é isso, né? É ensinar a comer tudo, é ensinar a história das 5 cores no prato, trabalhar a escola, enfim. Beijo, Regina. São muitas mulheres incríveis, na verdade, né? São que muitas. A gente tem na Nós, gastronomia. inclusive, né? Para finalizar, que tipo de cozinha vocês gostariam de ver para as próximas gerações de mulheres? Como vocês querem que elas encontrem essas cozinhas? Comandada por mulheres. Eu quero que elas encontrem uma cozinha, tanto doméstica quanto profissional, com mais igualdade. Eu acho que, tanto em casa, ela não deve ser um espaço de mulher, quanto no mercado de trabalho. Eu acho que a cozinha não pode ter gênero. Eu espero encontrar, eu espero deixar, não sei, eu não tenho essa capacidade toda e nem consigo me empenhar tanto para isso, mas eu espero que a cozinha seja um espaço de mais igualdade, de fato, onde não seja um trabalho de mulher e nem um trabalho de homem, onde seja um trabalho, onde seja uma tarefa. E onde não seja um demérito. Exatamente. Trabalhar na cozinha, porque hoje em dia também acontece muito de ser desvalorizada por trabalhar em cozinha. Ah, você é chefe? Sou. Existem chefes, mas todos somos cozinheiros. Independente da hierarquia, todos somos cozinheiros. E tem sido muito visto como demérito. Desvalorizado, inferiorizado. Eu concordo plenamente contigo também no sentido de que esse é um problema que a gente está no mercado, né? Como existe uma desvalorização muito grande do profissional, porque ganha pouco, ninguém quer trabalhar como cozinheiro, como de fato o mercado tem vaga e consegue absorver o profissional. Às vezes tu vai lá, faz um curso, estuda, te forma, a vaga que tem no mercado vai te pagar R$1.800, vai te pagar R$2.000. E aí tu vai ver um curso de gastronomia, uma faculdade de gastronomia é 30 mil, 40 mil. Exatamente. E aí a gente ainda tem uma jornada extenuante, que é 6x1, puxadíssima, quando o profissional não faz a dobra, ou seja, não trabalha no seu dia de folga, né? Tem restaurante que abre de segunda a segunda, então é uma jornada de trabalho muito pesada. No geral, é um domingo no mês de folga e a segunda-feira. Então é isso quando ainda não tem um homem na tua costas, né? Exatamente. Ou seja, é o sonho de quem trabalhar nessa circunstância, né? É porque tem esse glamour todo do chefe de cozinha. É um glamour que as pessoas não entendem. Vai pra dentro da cozinha. O chefe de cozinha, a Glaura trouxe aqui no episódio. Vai lá, faz o cardápio, beijo. O resto tá com a galera que tá lá todos os dias no dia a dia, que vai limpar o chão, que vai lavar a louça, porque não tem os auxiliares de limpeza. E cada um tem suas especialidades, mas enfim, esse glamour não existe. Eu tô com uma auxiliar nova na cozinha, né, que ela esses dias se assustou comigo. Ela falou, mas você vai lavar a louça? Aí eu falei, ué, eu sujei também, eu vou lavar. Ah, mas você troca o lixo? O meu antigo chefe não fazia isso. Mas eu falei, gente, mas aqui não é assim, não. Aqui sujou, limpou, usou, guardou, é tudo uma divisão. Não é porque você, na hierarquia, tá abaixo de mim que eu não vou tá ali te cedendo a mão pra te ajudar. Eu tenho 2 mãos, eu sou funcional, eu consigo fazer isso. Não é nenhum problema, nenhum demérito eu ter que lavar uma louça, eu ter que tirar um lixo. O chefe dela anterior devia ser um homem. Provavelmente é sobre isso. Então, antes de encerrar,
Vale lembrar alguns dados que ajudam a entender por que essa conversa é tão importante. No Brasil, as mulheres ainda ganham, em média, cerca de 20% a menos que os homens, mesmo quando têm escolaridade semelhante. E quando a gente olha para o trabalho doméstico e de cuidado, que inclui cozinhar todos os dias, as mulheres dedicam quase o dobro de horas semanais a essas tarefas. Existe também uma contradição curiosa na gastronomia. Embora cozinhar seja historicamente associado às mulheres dentro de casa, os cargos mais valorizados e visíveis das cozinhas profissionais ainda são majoritariamente ocupados por homens. Ao mesmo tempo, são mulheres que sustentam muitas das iniciativas de alimentação, que transformam comunidades, cozinhas solidárias, projetos de formação, iniciativas de segurança alimentar e geração de renda. Então, talvez a pergunta não seja mais se a cozinha é lugar de mulher. A pergunta é: que poder nasce quando as mulheres transformam a cozinha em autonomia, profissão, política e criação? Eu quero agradecer muito a Glaura Melrer e a Carol Brito por essa conversa tão rica. Eu quero celebrar que até hoje aqui nessa mesa só mulheres sentaram para conversar sobre cozinha. Esse foi mais um episódio do Mesa de Afrodite. Espero vocês no próximo. Adjuntos, a gente pode mais.